Peço desculpa, Lisa, anunciou o Alfa Marcos, a sua voz grave a sobrepor-se ao murmúrio abafado do salão de baile da elite da alcateia. Puxou Helena, que tremia e chorava, para mais perto do seu peito, protegendo-a da escada da multidão. A deusa da lua obra de maneiras misteriosas. Helena é a minha alma gêmea predestinada. Não te posso tornar a minha Luna. O suspiro coletivo da alcateia crescente ecoou pelas colunas de mármore. Esperavam que Lisa se desmoronasse. Esperavam súplicas, uma demonstração primal de desgosto ou um desafio violento pela humilhação que lhe estava a ser infligida na véspera da sua cerimônia de união. Em vez disso, os cantos dos lábios de Lisa curvaram-se para cima. Ela sorriu quando seu alfa escolheu outra. O que Marcos e o resto da sua alcateia, alheia a tudo, não sabiam era que um aroma muito mais pesado e infinitamente mais sombrio já pairava na sua pele. Ela já tinha sido reivindicada pelo seu rei. O silêncio no grande salão da propriedade da alcateia crescente era absoluto, pesado e sufocante. Um lustre de cristal lançava um brilho fraturado e gelado sobre as centenas de membros da alcateia, vestidos com os seus melhores trajes de noite. Estavam congelados num tablô de choque. Durante 5 anos, Lisa tinha sido preparada para ser a sua Luna. Tinha negociado os seus tratados comerciais, gerido o vasto portfólio imobiliário da alcateia no mundo humano e suavizado os impulsivos e impetuosos deslizes diplomáticos de Marcos. Ela era a arquiteta da prosperidade atual da alcateia. E agora, de pé na plataforma de mogno elevada, Marcos estava a descartá-la publicamente por uma ômega recém-despertada de 20 anos, que no momento se agarrava às lapelas do seu smoking como se pudesse desmaiar. Marcos observava Lisa atentamente, a mandíbula tensa. Era um homem orgulhoso, movido pelo ego e por uma necessidade desesperada de ser visto como justo e honrado. Queria que ela chorasse. Precisava que ela demonstrasse devastação para poder desempenhar o papel do herói relutante e trágico, ligado ao destino. Mas o sorriso sereno e arrepiantemente calmo que adornava os lábios de Lisa estava a desestabilizá-lo. "Ouviste-me, Lisa?" perguntou Marcos, a voz a descer uma oitava, carregada com uma subtil e involuntária ponta de comando alfa. "A ligação é inegável. Tenho de te rejeitar para o bem da minha alma e da alcateia." "Ouvi perfeitamente, Marcos", respondeu Lisa. A sua voz era como seda líquida, fria e descontraída. Não a levantou, mas atravessou a vasta sala sem esforço. "E aceito a tua decisão." Murmúrio percorreu a multidão. Ao lado de Marcos, Helena soltou um pequeno suspiro trêmulo de alívio. Tu aceitas?" Marcos franziu o sobrolho, as linhas à volta dos seus olhos a aprofundarem-se em confusão. O comando alfa nem sequer a tinha feito vacilar. Deveria tê-la empurrado de joelhos em desespero. "Claro", disse Lisa, dando um passo deliberado para trás da plataforma. "Se a deusa da lua escolheu Helena para ti, seria tolo ficar no caminho do destino. Desejo-vos a ambos um reinado próspero." Ela não esperou pela sua dispensa. O protocolo ditava que ela baixasse a cabeça e saísse para trás, reconhecendo a sua autoridade suprema. Em vez disso, Lisa simplesmente virou-lhe as costas ao alfa da alcateia crescente. A inalação coletiva da multidão foi tão alta que rivalizou com uma rajada de vento enquanto ela descia as escadas forradas de veludo. O mar de lobos abriu-se para ela. Os seus olhos estavam arregalados, cheios de uma mistura de pena, admiração e profunda confusão. Lisa manteve a postura perfeita, o queixo paralelo ao chão. Sob a gola alta e elegante do seu vestido de seda preta, o seu pulso batia num ritmo constante e rítmico. Não havia desgosto. Havia apenas a intoxicante e vertiginosa corrida da libertação. "Lisa, espera!" Marcos chamou, a voz a quebrar ligeiramente, a fachada heróica a escorregar para revelar um pânico juvenil. Ele não tinha planeado isto. Tinha planeado uma despedida trágica, não uma dispensa fria. Ela não parou. Perto das grandes portas de carvalho do salão de baile, Thomas, o beta imponente da alcateia, entrou no seu caminho. Os seus olhos estavam apologéticos, mas o seu corpo maciço bloqueava a saída. "Lisa, não pode simplesmente ir embora." A transição dos deveres da alcateia. A papelada. Lisa parou,
olhando para os olhos de Thomas. Deixou a mais tênue lasca da sua nova realidade sangrar para o ar. Não era a sua aura. Era um eco da marca que repousava contra a sua clavícula, escondida sob a seda. O aroma de ozono, pinho escuro e um poder antigo e esmagador cintilou por um microsegundo. Thomas engasgou-se com a palavra seguinte. Toda a cor desapareceu do seu rosto, e os seus joelhos cederam ligeiramente. Uma submissão instintiva e primal a um predador de topo que nem sequer estava na sala. Ela cambaleou para trás, abrindo caminho. A papelada está na minha secretária, disse Lisa suavemente, passando por ele. Os meus deveres aqui estão concluídos. Empurrou as pesadas portas de carvalho e saiu para o ar fresco da noite. A entrada de serviço estava vazia, exceto por um elegante Maybach preto blindado que esperava nas sombras. Ao aproximar-se, a porta traseira abriu-se de dentro. Lisa deslizou para o interior do luxuoso interior em pele aquecida, a porta pesada a fechar-se atrás dela, cortando o barulho da alcateia crescente para sempre. Estamos limpos, senhorita Lisa. O motorista, um homem com cicatrizes e olhos âmbar brilhantes, perguntou do banco da frente. Estamos, Elias, disse Lisa, inclinando a cabeça para trás e fechando os olhos. O seu sorriso alargou-se, genuíno e desinibido. Leva-me para casa. A viagem para fora do território crescente foi rápida e silenciosa. Lisa observou as florestas de pinheiros familiares desfocarem-se pela janela com vidros fumados, sentindo uma nostalgia, apenas a libertação de uma pele pesada e sufocante. A alcateia de Marcos era um império extenso para os padrões regionais. Mas na grande hierarquia do mundo Lycan, era meramente uma peça de xadrez num tabuleiro que se estendia por continentes. Levantou a mão, os seus dedos elegantes traçando levemente a gola alta de seda do seu vestido. Sob o tecido, a pele do seu pescoço zumbia com um calor baixo e persistente. A sua mente voltou a 3 semanas atrás, à Cimeira Global em Genebra. Marcos trouxera-a como seu troféu, uma vitrine da sofisticação da sua alcateia. A Cimeira foi um árduo evento de vários dias de disputas territoriais e posições econômicas entre os alfas mais poderosos do mundo, mas nenhum deles se comparava ao rei Lycan. Lisa lembrava-se do calor sufocante do salão de baile diplomático, da interminável procissão de homens arrogantes que se gabavam da sua riqueza. Tinha saído para uma varanda isolada, com vista para o lago Genebra para respirar, desesperada por um momento de silêncio. O ar estava gelado, a morder através do seu vestido de noite fino, mas o frio era um alívio bem-vindo da política sufocante lá dentro. Não o ouvira aproximar-se. Num momento estava sozinha, e no seguinte, a pressão do ar na varanda tinha mudado completamente. Um pesado casaco de lã escura foi-lhe atirado sobre os ombros trêmulos. O aroma de ozono, cedro e chuva, o cheiro de uma tempestade prestes a irromper, envolveram-na. Carregas o peso do império de um tolo sobre os teus ombros. Uma voz murmurara atrás dela, um barítono baixo e ressonante que contornava os seus ouvidos e vibrava diretamente no seu peito. Ela virou-se e encontrou-se a encarar o peito do rei David. Era um mito trazido à vida, aterrador e magnífico, alto, largo e irradiando uma autoridade tão absoluta que tornava o ar circundante pesado. Os seus olhos, um impressionante tom de cinzento ardósia, fixaram-na no lugar. Não havia comando alfa na sua voz, apenas uma antiga e silenciosa certeza. Eu sou a sua aluna, Lisa conseguira dizer, embora as palavras tivessem um gosto a cinza na sua boca. Não, David respondera suavemente, aproximando-se. O espaço entre eles desapareceu. A atração magnética crua da verdadeira ressonância desvanecida atingiu-a com a força de um comboio de carga. Era uma ligação tão violenta e imediata que eclipsou a ligação morna e politicamente conveniente que ela tinha com Marcos num instante. Tu és minha, sempre foste minha, e estás a sufocar na sombra dele. Não foi um sequestro, não foi uma reivindicação forçada, foi um despertar. Nas sombras daquela varanda, longe dos olhos perscrutadores de uma centena de alfas, o rei Lycan colocou uma mão gentil e reverente na sua garganta. A marca que ele deixou ali não foi uma mordida física. A reivindicação de um rei exigia uma cerimônia formal para isso,
mas uma marca energética, um laço etéreo que a ligava diretamente à sua alma. Volta para ele, David instruirá, o seu polegar a acariciar a sua bochecha. Resolve os teus assuntos. Deixa-o mostrar-te quem ele realmente é. Quando o laço se romper, os meus guardas estarão à espera. Agora, 3 semanas depois, Marcus tinha fornecido a saída perfeita. Ao rejeitá-la publicamente pela sua alma gêmea desvanecida, Marcus tinha cortado todos os laços da alcateia e obrigações legais que Lisa devia à alcateia crescente. Ele pensou que a estava a descartar. Na realidade, ele tinha apenas destrancado a porta da jaula. Aproximamo-nos da fronteira real, senhorita Lisa. A voz rouca de Elias quebrou a sua divagação. Lisa olhou pela janela. As modestas e comercializadas florestas do território crescente tinham dado lugar a antigas e imponentes sequoias. A névoa enrolava-se densa e pesada. Escondida na névoa, Lisa podia sentir os guardas de perímetro. Centenas de lichens, de elite, letais e absolutamente silenciosos. À medida que o Maybach cruzava o limiar invisível para o domínio do rei, o calor no pescoço de Lisa transformou-se num calor feroz e reconfortante. Ele sabia que ela estava ali. O Solar Obsidian não era uma mansão, era uma fortaleza mascarada em genialidade arquitetônica. Escavado na lateral de uma montanha costeira acidentada, o Solar era uma obra-prima de aço negro, vidro do chão ao teto e pedra escura. Dominava as ondas que se quebravam de um oceano violento, isolado do resto do mundo. Não havia alcateias barulhentas, nem crianças a correr em relvados bem cuidados, nem ômegas a fofocar. Havia apenas um silêncio letal e disciplinado. O Maybach deslizou até parar sob um grande alpendre em balanço. A porta foi aberta antes mesmo de o carro parar. 2 guardas reais maciços, os seus rostos impassíveis atrás de equipamento tático escuro, inclinaram a cabeça em perfeita sincronia. "Bem-vinda à casa, minha senhora", murmurou o guarda da esquerda, a sua voz carregada de profunda reverência instintiva. "Obrigada", respondeu Lisa, saindo para o vento costeiro fresco. O contraste entre este lugar e o salão de baile brilhante e ostensivo de Marcus era avassalador. Marcus precisava de lustres e acabamentos dourados para se sentir poderoso. O poder do rei simplesmente existia, esculpido na própria rocha. Foi escoltada através de enormes portas de vidro para um amplo átrio. O interior era minimalista, mas exalava riqueza e idade avassaladoras. Tapeçarias antigas de lichen penduradas ao lado de arte moderna inestimável. O único som era o ritmo distante do oceano e o suave clique dos saltos de Lisa contra o chão de ardósia escura. O guarda parou num conjunto de imponentes portas duplas no final da ala oeste. Não bateram. Simplesmente abriram as portas e recuaram. Oferecendo-lhe o caminho, Lisa entrou na grande biblioteca. O quarto cheirava a papel velho, couro e o aroma avassalador e intoxicante de ozono e cedro. Uma enorme lareira crepitava contra a parede do fundo, lançando sombras trêmulas sobre estantes que se estendiam 2 andares acima. De pé junto à janela, a olhar para a escuridão da noite, estava o rei David. Vestia um fato preto elegante sem gravata, os 2 botões de cima da sua camisa branca impecável desabotoados. Ele não se virou imediatamente quando as portas se fecharam, deixando-os sozinhos. O silêncio esticou-se, pesado com uma tensão elétrica que fez eriçar os pelos dos braços de Lisa. "Ele deu um espetáculo?", perguntou David. A sua voz era calma, um murmúrio baixo que parecia emanar das paredes de pedra. "Deu", disse Lisa, caminhando lentamente para o centro da sala. "Ele alegou que a deusa da lua interveio. Rejeitou-me à frente de toda a alcateia." David virou-se. Os seus olhos cinzentos ardósia captaram a luz do fogo, brilhando perigosamente. A pura presença física dele era quase demais para suportar. Onde Marcus parecia uma tocha alta e trêmula, David era o sol, cego, gravitacional e inteiramente inescapável. Ele fechou a distância entre eles em 3 longas passadas. Ele não perguntou se ela estava bem. Não ofereceu condolências vazias pela sua humilhação pública. Ele sabia exatamente o que ela estava a sentir
porque o laço entre eles pulsava com a sua calma euforia. David parou a centímetros dela. Levantou a mão, as suas grandes mãos calejadas pousando suavemente nos seus ombros. Lentamente, deliberadamente, desabotoou os botões superiores do seu vestido de gola alta, afastando a seda para expor o seu pescoço. Os seus olhos escureceram ao olhar para a marca invisível que repousava sobre o seu ponto de pulso. "Estás livre do nome dele", David murmurou, o seu polegar a acariciar o seu pulso a bater rapidamente. O toque enviou um arrepio violento pela sua espinha. "Estás livre do território dele." "Estou", respirou Lisa, olhando para o seu olhar intenso. "Bom", disse David, a mandíbula a apertar-se. Um flash de raiva possessiva aterrorizante cruzou as suas feições aristocráticas. "Porque quando eu desmantelar a alcateia crescente pelo desrespeito que ele te mostrou hoje à noite, não quero que derrames uma única lágrima por eles." Na manhã seguinte à chegada de Lisa ao Solar Obsidian, ela acordou com o som de ondas a quebrar em vez do familiar e caótico burburinho da casa da alcateia crescente. A sua nova suíte era vasta, decorada em tons de carvão e verde esmeralda profundo, com uma parede de vidro com vista para o turbulento oceano. Era um contraste gritante com a prisão sufocante e feminina em tons pastel que Marcus insistira que ela habitasse. Parou em frente ao espelho, traçando a marca tênue e invisível no seu pescoço. Já não zumbia apenas, parecia um batimento cardíaco constante e tranquilizador contra a sua pele. Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. "Entre", chamou ela, puxando um roupão de seda grosso sobre os ombros. A porta abriu-se revelando uma mulher mais velha com feições severas, o seu cabelo grisalho preso num coque apertado. Usava um uniforme preto elegante, desprovido de quaisquer insígnias da alcateia. Isto era comum no domínio do rei. A lealdade era a ele apenas, não dividida entre clãs regionais. "Bom dia, minha senhora", disse a mulher, executando uma reverência impecável. "Sou Marta, chefe da equipa doméstica. Sua Majestade solicitou a sua presença no Salarium para o pequeno almoço." "Obrigada, Martha", respondeu Lisa suavemente, disfarçando o súbito flutter no estômago. "Desço em breve." Vestiu-se cuidadosamente, escolhendo um fato de calças cinzentas ardósia que trouxera da sua vida anterior. Era um fato feito para salas de reunião e negociações. Uma armadura subtil contra a presença avassaladora do rei. Ela não lhe permitiria ver-se como uma coisa frágil que precisava de ser resgatada, mesmo que ele tivesse fornecido os meios para sua fuga. O Salarium estava banhado pela pálida luz da manhã. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da costa acidentada. David estava sentado a uma pequena mesa circular, a ler uma pilha de dossiês encadernados em pele. Ele não levantou o olhar imediatamente quando ela entrou, permitindo-lhe um momento para o observar. À luz clara do dia, ele era ainda mais imponente. O poder cru que ele irradiava não era um espetáculo. Era uma parte intrínseca dele, como a gravidade. "Dormiste bem", declarou ele, finalmente levantando o olhar. Não foi uma pergunta. A ligação permitiu-lhe sentir as suas emoções básicas, um zumbido constante de calma que substituíra a sua tensão anterior. "Sim, dormi", admitiu Lisa, sentando-se à sua frente. "É mais calmo aqui." "Uma necessidade", respondeu David, fechando o dossiê e afastando-o. Um rei não pode dar-se ao luxo de se distrair com disputas mesquinhas. A alcateia crescente deve ter sido exaustiva. "Era gestão", disse Lisa cuidadosamente, servindo-se de uma chávena de café preto e rico. Marcus focava-se na percepção. Eu focava-me na fundação. Os lábios de David contraíram-se num possível fantasma de sorriso. Diplomática como sempre. "Tu construíste o império dele, Lisa. Sem ti, os seus tratados ruirão e a sua posição financeira desmoronar-se-á em 6 meses. Lisa tomou um gole de café, o calor espalhando-se pelo seu peito. "Isso já não é da minha conta. Estou livre do território dele, como disseste." "Sim", concordou David, inclinando-se na cadeira. Os seus olhos cinzentos ardósia fixaram-na, uma profundidade ilegível no seu olhar. "Mas a liberdade é um estado temporário. A natureza abomina um vácuo. Tu eras uma luna em tudo, menos no nome. Agora estás aqui.
A implicação pairava pesadamente no ar entre eles. A ligação que partilhavam era rara, quase mítica, uma ressonância de almas em vez de um simples imperativo biológico. Mas ainda não tinha sido testada à luz dura da realidade. Eu estou aqui, concordou Lisa suavemente. Mas o que significa aqui, David? Ofereceste-me uma saída, e eu aceitei. Mas não trocarei uma gaiola dourada por outra. A expressão de David permaneceu impassível, mas o ar no salário de repente pareceu carregado, pesado de estática. Uma gaiola implica confinamento contra a tua vontade, disse ele, a voz a descer para um murmúrio baixo. Traste no meu carro, Lisa. Cruzaste as minhas fronteiras voluntariamente. Eu fiz, contrapôs ela, o queixo ligeiramente levantado, porque acreditei que oferecias uma parceria, não uma posse. Ele observou-a por um longo momento, o silêncio esticando-se tenso. Finalmente, um sorriso genuíno, embora pequeno, tocou os seus lábios. Era uma visão perigosa e emocionante. Estás correta, disse David, inclinando-se para a frente, pousando os antebraços na mesa. Não quero um animal de estimação. Não preciso de um troféu para desfilar em cimeiras. Preciso de uma rainha que possa ficar ao meu lado, não atrás de mim. Preciso da estratega que construiu a alcateia crescente de raiz. Ele empurrou um dos dossiês de couro pela mesa na direção dela. O que é isto? Perguntou ela, olhando para a capa sem relevo. Os territórios do norte estão inquietos, explicou David, o seu tom a mudar para puro negócio. O Alpha Kalin está a testar limites, a perturbar rotas comerciais. Os meus generais aconselham uma subjugação rápida e violenta. E tu? Perguntou Lisa, a sua mente estratégica já a envolver-se. Prefiro a elegância, respondeu David, os seus olhos a brilhar com uma inteligência fria. A violência é barulhenta e confusa. Quero que leias o dossiê, Lisa. Diz-me como o esgotar economicamente antes que uma única gota de sangue seja derramada. Lisa olhou para o dossiê, depois de volta para o rei. Isto não era um teste, era um convite. Ele não lhe estava a dar trabalho árduo para a manter ocupada. Estava a entregar-lhe as rédeas do poder real. Estendeu a mão e puxou a pasta para si. Precisarei de acesso aos relatórios econômicos regionais dos últimos 5 anos, disse ela, a voz firme e profissional. Martha irá arranjar-te na sala de guerra secundária, disse David, levantando-se. Bem-vinda ao Solar Obsidian, Lisa. Tenta não quebrar o meu reino no teu primeiro dia. Capítulo 5. O rescaldo. 3 dias depois, o rescaldo da cerimônia de união da Alcateia Crescente finalmente chegou ao Solar Obsidian. Lisa estava imersa na sala de guerra, rodeada por exibições holográficas de rotas comerciais e livros de contabilidade financeiros pertencentes ao Alpha Kalin, quando as pesadas portas de carvalho se abriram. David entrou, o rosto uma máscara de fúria rigidamente controlada. A pressão do ar na sala caiu instantaneamente. O cheiro a ozono e a tempestade iminente era tão forte que fez os olhos de Lisa lacrimejar. Levantou-se lentamente, desligando os hologramas com um deslizar da mão. O que aconteceu? David não respondeu imediatamente. Caminhou até a lareira maciça de pedra, pousando uma mão na cornija, a olhar para a lareira apagada. O silêncio era opressivo, pesado com uma violência que ele lutava para conter. Marcus, disse David finalmente, o nome soando como uma maldição na sua boca. Ellie registrou formalmente a sua rejeição no Conselho Lycan. Lisa franziu o sobrolho. Isso era esperado. Ele precisa de legitimar Helena como sua aluna. Ele fez mais do que isso. David virou-se para a encarar, os olhos escuros de raiva. Ele apresentou uma queixa contra ti. Alega que te apropriaste indevidamente de fundos da Alcateia antes da tua partida. Ele está a exigir um tribunal do Conselho e a solicitar um mandado de prisão para que enfrentes acusações no território crescente. Uma calma fria e gelada lavou Lisa. Ela antecipara que Marcus teria dificuldades sem ela, mas não esperava que ele fosse tão desajeitado, tão desesperado. Apropriação indébita, repetiu ela, uma risada amarga escapando dos seus lábios. Multipliquei o tesouro deles por 10. Ele nem sequer sabe ler os relatórios trimestrais que lhe deixei.
É um jogo de poder, disse David, fechando a distância entre eles. Ele percebeu tarde demais que eras o elo que mantinha a sua alcateia unida. Os tratados que negociaste já estão a desfazer-se. Ele está em pânico. Ao incriminá-la, ele cria um bode expiatório para suas próprias falhas iminentes e tenta arrastá-la de volta para a sua jurisdição. Ele é um tolo, disse Lisa, abanando a cabeça. O conselho auditará as contas. Verão a verdade. O conselho é burocrático e lento, contrapôs David, a voz dura. Exigirão que compareças perante eles. Suspenderão os teus direitos até que a auditoria seja concluída. É uma humilhação que não te permitirei suportar. David, Lisa começou, pousando uma mão no braço dele. Os seus músculos estavam tensos, vibrando de tensão sob o paletó do seu fato. Podemos lutar contra isto legalmente. Tenho cópias de todas as transações que alguma vez fiz para essa alcateia. Levará tempo, mas posso provar que as suas alegações são fabricadas. Ele olhou para a mão dela, depois para os olhos dela. A raiva nele era palpável. Um oceano escuro e revolto. Não entendes? Disse ele suavemente, o murmúrio a vibrar no seu peito. Ele não apenas insultou a minha estratega. Ele acusou publicamente a minha companheira de roubo. Ele ameaçou o que é meu. A palavra pairou no ar, pesada e absoluta. Meu. Não vou deixar que comeces uma guerra por um ego ferido, David, disse Lisa com firmeza, apertando o braço dele. Se marchares sobre a alcateia crescente agora, o conselho ficará do lado dele. Parecerá que estás a abrigar uma fugitiva e a usar o teu poder para contornar a lei. Eu sou a lei, declarou David, a arrogância do rei Alfa a brilhar clara e inegável. Não, tu fazes cumprir a lei, corrigiu Lisa, aproximando-se, recusando-se a recuar. Há uma diferença. Se queres uma rainha que fique ao teu lado, tens de a ouvir. Deixa-o jogar a sua mão. Deixa o conselho exigir a minha presença. A mandíbula de David apertou-se. Tu queres voltar para as câmaras do conselho e encarar aqueles bajuladores? Queres ficar perante Marcos e deixá-lo acusar-te? Eu quero humilhá-lo, disse Lisa, a voz a descer para um sussurro perigoso, os seus próprios olhos a endurecerem com uma intenção calma e letal. Quero que ele apresente as suas provas fabricadas a todo o conselho, e então quero desmantelar as suas mentiras pedaço por pedaço à frente dos alfas mais poderosos do mundo. Quero que eles vejam exatamente quem construiu a alcateia crescente e quem a está a destruir. Ela viu o exato momento em que a raiva de David mudou de destrutiva para calculista. Ele olhou para ela, avaliando o seu plano, avaliando a fria lógica da sua raiva. A tempestade na sala começou a acalmar-se, substituída por uma antecipação elétrica nítida. Eis implacável, murmurou David, uma nota genuína de respeito na sua voz. Aprendi com o melhor, respondeu Lisa, mantendo o seu olhar. Ele levantou a mão, o seu dedo a traçar gentilmente a curva da sua mandíbula, o polegar a acariciar a marca invisível no seu pescoço. Muito bem, concordou ele suavemente. Deixa-o cavar a sua própria sepultura, mas não te permitirei ficar sozinha. Quando enfrentares o conselho, falo-ás sob a minha proteção. O conselho Lycan convocou em Paris, território neutro reservado para disputas entre alfas. A câmara era um anfiteatro de carvalho polido e mármore, em terraços para permitir que as centenas de líderes de alcateia tivessem uma visão clara do chão central. O ar estava denso com o cheiro de 100 alcateias diferentes a misturarem-se numa atmosfera tensa e agressiva. Lisa estava na antecâmara, a ajustar os punhos do seu fato preto elegante e severo. Sentia-se calma, um foco distante a estabelecer-se sobre ela. Nervosa? Uma voz perguntou das sombras. Ela não precisou de se virar para saber quem era. O cheiro a ozono e cedro anunciou-o antes de ele falar. David entrou na luz, vestindo um fato escuro que o fazia parecer menos um diplomata e mais um carrasco. Preparada, corrigiu Lisa. Marcos já está lá dentro, observou David, os seus olhos a percorrerem o seu rosto. Parece confiante. Trouxe a sua nova Luna. Lisa sentiu um flicker de irritação, não de ciúme, mas de irritação com o espetáculo previsível de Marcos. Ele precisa de uma audiência para se sentir corajoso. As portas abrirão em 2 minutos.
disse David, aproximando-se. Ellie não a tocou, mas a sua presença era um peso físico a ancorá-la. Lembra-te do nosso acordo. Eu defendo-me, recitou Lisa. Tu só intervens se o conselho tentar deter-me antes que as provas sejam apresentadas. Correto, disse David, os seus olhos a estreitarem ligeiramente. Mas não confundas a minha contenção com paciência, Lisa. Se eles cruzarem uma linha, eu acabarei com isto. As pesadas portas de latão começaram a ranger a abrir-se. O murmúrio lá dentro da câmara aumentou para uma cacofonia antes de silenciar abruptamente quando as portas se abriram completamente. Lisa entrou na câmara, caminhou pelo corredor central, a sua postura perfeita, os seus saltos a clicar contra o mármore. Sentiu o peso de centenas de olhos sobre ela, olhos que a tinham visto ser dispensada, rejeitada e agora acusada. No centro do chão estava Marcus, com um ar justo e ofendido. Ao lado dele, Helena agarrava-se ao seu braço, parecendo sobrecarregada pelo número de alfas presentes. Os anciãos do conselho sentavam-se numa secretária curva elevada na frente da sala, as suas expressões graves. Elisa da Alcateia Crescente. Ancião Silas, um Lycan grisalho com uma voz como folhas secas em tom. Já não da Alcateia Crescente, corrigiu Lisa suavemente, parando a 6 metros de Marcus. A sua voz propagou-se sem esforço pelo silêncio da sala. Estou desvinculada pelo decreto alfa. Um murmúrio percorreu a multidão. Era uma tecnicalidade, mas crucial. Muito bem, emendou Silas, franzindo o sobrolho ligeiramente. Estás convocada perante este conselho para responder a graves acusações apresentadas pelo Alfa Marcus. Ele alega que te apropriaste indevidamente, sistematicamente de fundos da Alcateia, paralisando as suas reservas antes da tua partida. Como te declaras? As acusações são uma fabricação, declarou Lisa claramente, encarando Marcus. Ele desviou o olhar primeiro. Um flicker de algo, dúvida, pânico cruzando o seu rosto. O Alfa Marcus está a tentar encobrir a sua própria incompetência financeira. Insolência, Marcus rosnou, dando um passo à frente. Ela drenou as nossas contas offshore. Temos os registros bancários para provar as transferências. Transferências para empresas de fachada que tu autorizaste, retorquiu Marcus, a sua voz gelada. Empresas criadas para evitar tarifas regionais, uma estratégia contra a qual eu aconselhei, mas que tu insististe para impressionar o Alfa Kalin. A menção de Kalin causou um alvoroço entre os alfas. Era um segredo mal guardado que Kalin era difícil de negociar. Ela mente, gritou Marcus, o rosto contorcido. Ela falsificou a minha assinatura. Os auditores do conselho têm os documentos, disse Lisa, a sua voz a descer para uma calma perigosa e constante. Eu tenho os registros digitais originais encriptados. Cada transação, cada toque de tecla, completo com as tuas autorizações biométricas. Ela estendeu a mão para o bolso do casaco e retirou uma unidade pequena e elegante preta, segurando-a para o conselho ver. O silêncio na sala era absoluto. Marcus olhou para a unidade, toda a cor a desaparecer do seu rosto. Ele não sabia que ela guardara cópias. Ele tinha presumido arrogantemente que, como ela saíra silenciosamente, saíra indefesa. Ancião Silas, chamou Lisa, a sua voz a ecoar na quietude. Submeto esta unidade como prova. Solicito uma decifragem independente e imediata e uma comparação com os registros submetidos pelo PC Crescente. Antes que Silas pudesse responder, as pesadas portas de latão na parte de trás da câmara abriram-se com um estrondo retumbante. A pressão do ar caiu. O cheiro a ozono e a poder antigo inundou a sala, silenciando instantaneamente quaisquer murmúrios remanescentes. Todos os alfas na sala, incluindo os anciãos, ficaram tensos instintivamente. O rei David caminhou pelo corredor central. Ele não olhou para a multidão. Ellie não olhou para os anciãos. Caminhou diretamente para o centro do chão, parando mesmo atrás de Lisa. A dama apresentou as suas provas, disse David, a sua voz um murmúrio baixo e aterrador que vibrava através dos soalhos. Espero que o conselho as reveja imediatamente. E quando descobrirem que o Alfa Marcus jurou em falso perante este corpo, ele virou a cabeça lentamente,
fixando Marcus com um olhar tão frio, tão completamente desprovido de misericórdia, que o alfa da alcateia crescente recuou fisicamente. Então abordarei a ofensa que ele ofereceu à minha companheira. A câmara irrompeu. O silêncio após a declaração do rei David foi tão absoluto. Parecia que o oxigênio tinha sido sugado do grande anfiteatro. Centenas de alfas, os predadores mais brutais e poderosos do continente, sentaram-se congelados nos seus assentos de carvalho esculpido. David estava atrás de Lisa, uma montanha em... Ele não projetou a sua aura alfa. Fazer isso nesta câmara seria considerado um ato de guerra, mas ele não precisava. O peso aterrador da sua mera presença era suficiente. Os seus olhos cinzentos, ardósia, permaneceram fixos em Marcus, prendendo o alfa crescente no lugar como um inseto numa tábua. O ancião Silas foi o primeiro a recuperar, a limpar a garganta com um som como cascalho a esmagar. Vossa Majestade, grasnou ele, inclinando a cabeça numa profunda e frenética demonstração de respeito. Não fomos informados que estaria a assistir a estes procedimentos. Não preciso de um convite para supervisionar a administração das minhas próprias leis, disse Silas. David respondeu, a sua voz mal acima de um sussurro, mas propagando-se sem esforço pelos mais altos níveis da Câmara. Prossigam com a decifragem agora. Silas não hesitou. Gesticulou bruscamente para um par de técnicos Lycan ladeando a secretária dos anciãos. Um deles avançou, pegando a unidade preta elegante da mão estendida de Lisa. Os seus dedos tremeram ligeiramente ao roçar-nos dela, agudamente ciente do rei, a observar cada micromovimento dele. Lisa permaneceu perfeitamente imóvel, a sua postura impecável. Ela não olhou para trás para David. Ela não precisava. O calor no seu pescoço florescera num calor constante e vibrante que a ancorava completamente. Demorará um momento a cruzar as encriptações biométricas, disse Vossa Majestade. O técnico gaguejou, a ligar a unidade à consola central. Demora o teu tempo, disse Lisa suavemente, voltando a atenção para Marcus. Queremos ser exaustivos. Marcus estava a suar. O brilho arrogante que usara na câmara tinha evaporado, substituído por um cinzento pálido e doentio. Ao lado dele, Helena encolhera-se, as mãos a torcer nervosamente o tecido do seu caro e ricamente bordado vestido. Ela olhou de Marcus para a figura aterradora e imponente do rei, os seus olhos arregalados a encherem-se de lágrimas de pânico. Isto não era a coroação triunfal que lhe tinham prometido. Uma enorme exibição holográfica acendeu-se no centro da sala, pairando entre Lisa e Marcus. Colunas de livros de contabilidade digitais, números de registro bancário e datas de transferência rolavam rapidamente para baixo em luz azul brilhante. A encriptação está verificada, anunciou o técnico principal, a sua voz tensa. Estes são extratos diretos e não editados dos servidores financeiros internos da Alcateia Crescente. Cruzando com os registros que o Alfa Marcus submeteu, o técnico silenciou. Os números a rolar no holograma de repente piscaram a vermelho em dezenas de lugares. Bem, incentivou David, a única sílaba a estalar como um chicote. Os registros submetidos pelo Alfa Marcus foram severamente alterados, Vossa Majestade. O técnico engoliu em seco. Que de 40 milhões de dólares foram omitidos do registro oficial. Um suspiro coletivo irrompeu pela Câmara. A apropriação indébita era um crime grave, mas 40 milhões era uma soma estonteante que derrubava impérios. Ela manipulou a unidade, gritou Marcus, a voz a quebrar em desespero. Ela avançou meio passo, apenas para congelar quando um rosnado baixo e vibrante emanou do peito de David. Ela é uma gênia da tecnologia. Ela poderia ter falsificado as assinaturas biométricas. Abrir o ficheiro de transferência Orion 7, instruiu Lisa o técnico, ignorando Marcus completamente. A exibição mudou, ampliando uma única e massiva transação. Na parte inferior do documento, um polegar digital brilhante e um escaneamento de retina pulsavam ritmicamente. É a minha assinatura biométrica, Marcus? Perguntou Lisa, a sua voz carregada de calma letal. É uma falsificação. Rastreia os números de roteamento na extremidade receptora da transferência Orion SEPS, comandou Lisa ao técnico.
Ela deu um passo lento e deliberado em direção a Marcus. Eu avisei-te sobre a criação de empresas de fachada, Marcus. Eu disse-te que mover fundos para fora da rede te deixaria vulnerável. Mas não querias evitar tarifas, querias? Essa era apenas a desculpa que me davas. O técnico digitou furiosamente. As linhas azuis de código traçaram um mapa digital do mundo, saltando das Ilhas Caimão para a Suíça, antes de finalmente descerem para um conjunto específico de coordenadas no hemisfério norte. Os fundos, gaguejou o técnico, limpando o suor da testa. Os fundos foram encaminhados para um fabricante de munições privado, com contratos exclusivamente com o Alpha Kalin dos territórios do norte. O anfiteatro irrompeu em caos. Alfas saltaram para os seus pés, rosnando. Era uma coisa roubar da própria alcateia. Era inteiramente outra coisa financiar secretamente um alfa rebelde que ativamente testava as fronteiras do rei. Não era apropriação indébita, era traição. Marcus cambaleou para trás, a boca a abrir e a fechar sem som. Olhou para as coordenadas vermelhas brilhantes, depois para Lisa. Ele pensara que era tão esperto, escondendo os seus negócios por trás do influxo maciço de riqueza legítima que Lisa estava a gerar. Ele nunca percebeu que ela estava a rastrear cada rasto. Tu não me rejeitaste apenas, Marcus, disse Lisa suavemente, as palavras apenas para ele. Embora o silêncio mortal da sala as carregasse, tu rejeitaste a única pessoa que te impedia do bloco do carrasco. O silêncio resultante na câmara era mais pesado do que o caos tinha sido. Os alfas olharam para os anciãos, e os anciãos olharam para o rei. A traição acarretava uma sentença de morte obrigatória. David saiu de trás de Lisa, caminhou lentamente em direção a Marcus, os seus passos a ecoar como marteladas no chão de mármore. Marcus caiu de joelhos. Ela não o fez por respeito. As suas pernas simplesmente cederam sob a onda esmagadora e sufocante da verdadeira aura alfa de David. Finalmente libertada. Helena soluçou, caindo no chão e rastejando para trás, desesperada para se distanciar do homem condenado que ela reivindicara como sua alma gêmea desvanecida. Traição, disse David, a palavra a pingar com veneno silencioso e letal. Ele olhou para o alfa trêmulo. Tu canalizas a minha riqueza para os meus inimigos, e depois, para cobrir os teus rastos, ousas arrastar a minha companheira perante este conselho e rotulá-la de ladra? Misericórdia. Marcus engasgou-se. Uma linha fina de saliva a escorrer-lhe dos lábios. Por favor, Vossa Majestade. Kalin forçou-me. Ele ameaçou a alcateia. Não insultes a minha inteligência, interrompeu David, os seus olhos ardósia desprovidos de qualquer emoção. Ele levantou a mão. A guarda real postada nas portas sacou instantaneamente as suas armas. O clique agudo dos rifles forrados a prata ecoou nitidamente. David! A voz de Lisa era suave, mas cortou o ar pesado com precisão absoluta. O rei congelou. Ela virou lentamente a cabeça para olhar. A tempestade violenta a rugir nos seus olhos vacilou com um laço gentil e calmante que ligava as suas almas. Ele não vale uma mancha no teu chão, disse Lisa, caminhando na direção deles. Parou ao lado de David, o ombro a roçar no braço dele. Foi um toque subtil e aterrador. A morte é demasiado rápida. Faz dele um mártir para quaisquer tolos que ainda o sigam. David olhou para ela, a mandíbula a contrair-se, enquanto ele controlava o seu monstruoso instinto primal de rasgar a ameaça membro a membro. O que propões? O Alpha Marcus é culpado de traição e perjúrio, declarou Lisa, projetando a sua voz para os anciãos. Por lei, a sua alcateia é confiscada. Remove-lhe o título, confisca o território crescente e os seus ativos para pagar a mobilização militar real contra Kalin. Quanto a Marcus, ela olhou para o patético homem a chorar no chão. Exila-o, disse Lisa friamente. Marca-o como traidor e banize-o para as terras ermas sem alcateia, sem riqueza e sem título. Deixa-o viver como um ômega rebelde, sabendo que destruiu o seu próprio legado. Um arrepio percorreu a multidão. Para um alfa ser despojado de uma alcateia e expulso para o mundo humano sem nada, era uma tortura psicológica muito pior do que uma execução rápida. David observou Lisa por um longo momento. Um sorriso lento e perigoso finalmente curvou os seus lábios.
O brilho puro e implacável disso o excitou. Ela não estava apenas a neutralizar uma ameaça, estava a enviar uma mensagem arrepiante a todos os outros alfas na sala. A rainha falou, declarou David, a sua voz a ressoar com finalidade. Ele não esperou que os anciãos ratificassem oficialmente a decisão. O decreto do rei era absoluto. David estendeu a mão, envolvendo o seu grande punho à volta da cintura de Lisa, puxando-a firmemente contra o seu lado. Virou-se e levou-a de volta pelo corredor central, deixando para trás os restos estilhaçados da vida de Marcus no chão de mármore. O voo de regresso ao Solar Obsidian foi envolvido pelo zumbido silencioso dos motores do jato privado. Lisa sentou-se numa poltrona de couro luxuosa, a olhar pela janela para as nuvens escuras lá embaixo. A adrenalina do julgamento estava a desvanecer-se, deixando um estranho e oco esgotamento. David sentou-se em frente dela, um copo de cristal com um líquido âmbar na mão. Ele não falara desde que embarcaram, apenas a observava com uma expressão ilegível. Jogaste com ele perfeitamente, disse David finalmente, pousando o copo. Lisa virou a cabeça. Eu sabia que ele estava a desviar fundos há anos. Não percebi que era para Kallen até aceder às redes de inteligência reais que me deste. Ele estava desesperado para se alinhar com o que pensava ser um poder em ascensão. E tu deixaste-o pensar que se safava até ao momento em que isso o destruiria de forma mais espetacular. David inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Tu és aterradora, Lisa. Eu sou eficiente, corrigiu ela, um leve sorriso a tocar os seus lábios. David levantou-se, atravessando a pequena cabine, para se ajoelhar em frente à cadeira dela. Pegou nas suas mãos nas dele, os seus polegares calejados a acariciar os seus nós dos dedos. O contacto físico enviou uma descarga de eletricidade pura diretamente para o seu âmago. Chamaste-me a tua companheira à frente do conselho, notou Lisa suavemente, o seu suspiro a prender-se na garganta. Declarei um facto, respondeu David, os seus olhos a escurecerem para a cor de um mar tempestuoso. Ele levantou a mão, os seus dedos a percorrerem levemente o seu pescoço para pousar sobre a marca invisível que ele colocara lá em Genebra. Mas uma companheira é destinada, uma rainha é escolhida. Pedi uma parceira, Lisa. Hoje provaste que és a única capaz de deter esse título. Ele inclinou-se, os seus lábios a roçarem na concha da sua orelha. Estás pronta para te ligares verdadeiramente a este reino? A mim? Lisa fechou os olhos, o cheiro a ozono e cedro envolvendo-a completamente. Não havia hesitação nem medo de uma gaiola dourada. Havia apenas a imensa e exhilarante extensão de um império à espera de ser moldado. Estou, sussurrou ela. Quando os lábios de David finalmente a reivindicaram, não foi um beijo gentil. Foi uma marca feroz e possessiva, a marca das almas, uma colisão de poder e intelecto que enviou uma onda de choque através do laço entre eles, solidificando o seu reinado. 3 meses depois, o Solar Obsidian estava banhado pela quente luz dourada do final da tarde. Lisa estava na sala de guerra principal, a traçar um dedo manicure sobre um mapa holográfico extenso dos territórios do norte. Os marcadores vermelhos que outrora indicavam os redutos militares de Kallen agora piscavam um verde dócil e submisso. As pesadas portas rangeram a abrir-se e David entrou, a despejar o seu casaco e a atirá-lo para um sofá de couro próximo. Ele parecia cansado, mas a tensão que geralmente apertava os cantos dos seus olhos tinha desaparecido. A integração está completa, anunciou David, caminhando atrás dela e envolvendo os seus braços à volta da sua cintura. Ele enterrou o rosto na curva do seu pescoço, inalando profundamente. Os tenentes de Kallen entregaram os arsenais restantes. O bloqueio econômico que desenhaste deixou os famintos antes mesmo de eu ter de mobilizar a vanguarda. Lisa recostou-se contra o seu peito sólido, pousando as mãos sobre as dele. O dinheiro é o sangue de qualquer guerra, David. Corta o abastecimento e o corpo morre. Lembra-me para nunca te enfurecer, murmurou ele, pressionando um beijo suave na sua marca. Agora uma crista visível e intrincada da Casa Real que aparecera após a sua cerimônia formal de ligação. Vou ter isso em mente, sorriu Lisa, a tocar alguns comandos na consola para desligar os hologramas. Houve um incidente na fronteira sul hoje.
mencionou David casualmente, embora Lisa sentisse a ligeira mudança no seu batimento cardíaco. Ela virou-se nos seus braços. Que tipo de incidente? Um ômega rebelde foi apanhado a tentar roubar rações de um posto de patrulha de fronteira, disse David, os seus olhos a observá-la cuidadosamente. Estava meio faminto, a divagar sobre como costumava ser um rei das suas próprias terras. Os meus guardas detiveram-no. Reconheceram-no. A expressão de Lisa não mudou. O nome Marcus parecia uma relíquia de uma vida passada, um livro empoeirado que ela lera há muito tempo e esquecera. E a rapariga Helena? David encolheu os ombros ligeiramente. Ela abandonou-o há semanas, encontrou um beta numa alcateia menor, disposto a recebê-la. Marcus está completamente sozinho. Lisa olhou pelas enormes janelas de vidro para o oceano arrebentar. Ela não sentiu pena nem alegria vindicativa. Sentiu apenas uma avassaladora sensação de encerramento. Diz aos guardas para lhe darem uma semana de rações e o banirem mais para sul, disse Lisa, a voz uniforme. Ele não vale os recursos que leva para o manter numa cela. David sorriu, uma expressão genuína e calorosa que ele reservava exclusivamente para ela. Transformou o seu rosto duro e aristocrático em algo deslumbrantemente bonito. Como a rainha comanda. Ele pegou na mão dela, levando-a para longe da sala de guerra fria e tecnológica e para a varanda de pedra imponente. O vento costeiro chicoteou o seu cabelo, com gosto a sal e a liberdade. Lisa ficou ao lado do seu rei, olhando para a vasta e turbulenta extensão do oceano. Tinha saído de um tirano mesquinho num salão de baile brilhante, esperando nada além da dignidade silenciosa de uma ruptura limpa. Em vez disso, encontrara um verdadeiro igual. Não só sobrevivera à rejeição do seu alfa. Ela tinha armado, usando as ruínas do seu passado para construir um trono inabalável. Sorriu, encostando a cabeça ao ombro de David, enquanto o braço dele a apertava possessivamente à volta dela. O seu alfa escolhera outra, e ao fazê-lo, entregara o mundo ao seu rei.